Hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre o cenário da produção de conteúdo infantil. Para isso a gente conversa com o produtor executivo e também criativo da Flama, empresa focada em animação, o Reinaldo Marquezini. Reinaldo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Olha só, falar sobre cinema e também sobre a produção infantil. Essa produção, ela caiu muito, essa que é a análise que se faz, enfim, qual as perspectivas, né, justamente na produção para esse público, que é muito importante, né, é também formação de públicos, né, no cinema, enfim, tudo que diz respeito aí a esse nicho, né, que é muito importante, né, nicho cinematográfico e também de produções audiovisuais para esse público infantil, que é especial demais, né? Sim, mas eu não diria que ele diminuiu, eu diria que pelo contrário, ele aumentou. Que bom! Ele aumentou, se a gente comparar, eu trabalho há 28 anos com animação infantil. Então eu até costumo dizer para colegas e estudantes que nós temos alguns desafios atuais, por exemplo, como a questão da regulamentação do VOD, do streaming, né, que provavelmente a gente pode falar um pouco aqui, mas se a gente comparar, por exemplo, os estúdios de animação brasileiros e as obras brasileiras, principalmente as obras seriadas, a gente tem um aumento muito significativo em relação ao passado. Então a gente conquistou muito também pela questão da Lei 12.245, lá de 2012, a lei da TV por assinatura, né, que obrigava os canais a cabo a terem um percentual de produção independente brasileira. E nesse momento teve um certo boom de obras para o público infantil, justamente porque na TV a cabo também tinha os canais destinados ao público infantil. E isso significou uma presença de obras brasileiras. Esses canais, né, que a gente, por TV a cabo, eles ajudaram, né, algumas produções, enfim, de alguma maneira, isso aí impulsionou, ajudou nessa impulsão, digamos assim, o impulso. Sim, mas como eu acabei de dizer, muito em função de uma política pública, né? A Lei 12.245, pelo menos para inspiração, ele inspira também, né? Mas naquela época houve um certo debate no mercado, assim, mas será que uma produção brasileira de animação vai conseguir a mesma audiência que obras estrangeiras nesses canais que são majoritariamente de empresas estrangeiras, né? Então teve aquele debate, né? Um pouco parecido com o que a gente está vendo agora, e na verdade a gente conseguiu constatar e comprovar com obras, né? Show da Luna, Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Outras obras, né? Irmão do Jorel. Então a gente conseguiu obras brasileiras conquistarem não só esse espaço da representatividade, mas também audiência. Então, elas são exemplos de sucesso de audiência também. A gente que é um pouquinho mais velho, né? A gente tem no background, digamos assim, né? Várias produções da Disney antigas, né? Também, sei lá, Scooby-Doo, entre outras coisas, né? Capitão Caverna, Hanna-Barbera, muito bom, né? Isso tem alguma influência, digamos assim. Eu não digo em termos estéticos, mas em termos de inspiração mesmo, né? De uma indústria, de uma coisa que precisa ser fomentada também, acima de tudo, porque de uma maneira ou de outra existe esse mecanismo, né, que envolve muita gente, produção, tem muito dinheiro envolvido nisso. Sim. Quando eu faço essa defesa da nossa produção nacional, eu não quero que seja excluída a internacional, porque eu também, como quando era criança, como você agora acabou de citar, a gente consumiu animações ou produções infantis de alta qualidade, né? Então, na verdade, eu acho que tem espaço tanto para o nosso quanto para o estrangeiro. Acho que tem uma questão que eu sempre coloco, que é a criança brasileira, ela também quer se ver na tela. Ela quer se ver representada, né? A nossa cultura, a nossa identidade cultural, musical. Peculiaridade só nossa. Exatamente. Né? Então, nesse sentido, isso vale não só para o infantil, vale para o adulto também, e todos os gêneros, seja comédia, aventura, drama. Então, nesse sentido, eu acho muito interessante que a gente tenha conquistado um pouco de espaço para ter a nossa representatividade, para a criança se ver. Eu costumo contar, eu tenho uma filha que hoje está com 26 anos, mas quando ela era pequena, ela chegava da escola, pai, lá na minha escola não tem aqueles armários com cadeados, porque nas séries americanas, toda hora os alunos estão guardando coisa lá no corredor, naqueles armários, nos lockers, né, com os cadeados. Esse é um pequeno exemplo, né? Ela não via a escola brasileira representada no que ela consumia de audiovisual. Então, esse é um pequeno exemplo, mas
Tanto que quando eu produzo uma série de animação, eu dou sempre um jeitinho de colocar um filtro de barro no cenário dos meus personagens. Isso que eu ia perguntar. Quais são esses elementos? O filtro de barro, com certeza. Então, é uma coisa tão geral, né? Ele pega o Brasil inteiro, pode-se dizer. Sim, por exemplo, eu fui produtor executivo de Sítio do Pica-Pau Amarelo, a série em animação. Então, óbvio que lá na cozinha da tia Anastácia tem o filtro de barro, né? E tem episódio que tem festa junina, tem pão de queijo, tem... Então, esse é um pequeno detalhe, mas exatamente... de café. Exatamente, né? Então, são as nossas festas, os nossos costumes, né? Então, isso tá colocado em várias dessas produções infantis, né? Maravilha, você citou aí, né, Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas você já fez também Princesas do Mar, Baby Dino, e agora tá com Lupe e Baduque, é isso? Isso, Lupe e Baduque é uma série que eu sou, além do produtor executivo criativo, eu sou o criador, eu criei, foi inspirado nos meus filhos. A Lupe é uma luba-guará e o Baduque é um bicho preguiça, inspirado na minha filha e no meu filho. Os animais, eles têm um atrativo muito grande, né? E de novo você viu, né? Uma loba-guará e um bicho preguiça. Sim, então, claro. Animais brasileiros. Totalmente, né? Totalmente. Dentre outros, a gente tem tantos. Tem o tamanduá, tem. A gente tem jabuti, tem ouriço cacheiro na série, tem vários outros animais brasileiros. Jaguatirica. Felizmente a gente é muito rico nessa fauna, né? Nessa fauna. Para a gente continuar nessa parte dessas plataformas, os desafios, né? Quais são os principais desafios hoje, justamente para tentar manter, né? Você fala, eu comecei errado, nunca foi tão bom estar errado. Eu comecei errado, você corrigiu, enfim, mas para manter isso aí, e até aumentar, quem sabe? O que é preciso fazer? Acho que é um cenário relativamente complexo, porque a gente está falando de um momento onde essa criança está sendo disputada, entre aspas, por vários estímulos, né? A internet, as redes sociais, que não deveriam estar os menores de idade, enfim, né? Tem uma questão complexa desse comportamento de cenário, o que, na minha opinião, significa que a gente precisa de não só uma política pública de incentivo ao fomento, à produção, mas uma política um pouco mais de longo prazo, pensando e protegendo a infância. Os espaços audiovisuais para a infância, eu falo muito do lugar da televisão, né? O cinema, a gente já melhorou, mas o degrau no cinema, na minha opinião, é maior ainda do que na TV, porque o gargalo para você acessar salas de exibição, competindo com os grandes estúdios internacionais, na minha opinião, é maior e mais difícil de ser vencido do que na TV ou no streaming, que a gente tem uma certa oferta um pouco maior em relação ao cinema. Se a gente falar de TV aberta, as portas estão se fechando para a produção infantil, né? E aí, se a criança que tem acesso apenas à TV aberta não encontra um conteúdo feito com cuidado e responsabilidade, pensando na criança, ela vai acabar consumindo produções feitas para adultos. Vai largar aquele meio, aquele canal, para ir para uma internet que está mais próxima ali do celular. Exatamente. Então, nesse sentido, eu vejo que a política pública tem um papel importante, exatamente essa conversa e esse momento que a gente está vivendo da regulamentação do streaming, né? Vou dar um exemplo. Na França, na Europa, onde já teve essa regulamentação, já estão indo para a segunda rodada de negociações sobre streaming, na França, 40% do catálogo de qualquer plataforma de streaming tem que ser conteúdo francês. Então, imagina, e a França é reconhecida mundialmente como um dos países que mais protegeu a sua cultura local, a sua produção local. É um país que entende que a formação do público começa na infância. Então, nas escolas e as famílias têm uma forte tradição de levar a criança ao cinema, assistir os filmes, as escolas passarem filmes para as crianças. Então, também a gente fala isso com os nossos colegas de live action, né? Fala, olha, é importante vocês também defenderem a produção infantil, porque se a criança criar esse hábito, né, na infância de assistir produções brasileiras, ela vai, quando se tornar adulta, continuar querendo ver produções brasileiras. Ela vai também se acostumar a ver a sua realidade, a sua cultura, a sua identidade em todo tipo de produção audiovisual, né? Maravilha. Essa é uma forma também de reação a esse fenômeno de homogeneização, né? As coisas são muito homogêneas, os conteúdos, as coisas elas tendem, né, com a internet muito forte, redes sociais, de homogeneizar tudo, os gostos, a estética e coisas do tipo, né? Isso aí é uma forma de
de resistência, né, para conteúdos locais, culturas locais, né, peculiaridades de cada local, e a gente é rico nisso, né? Enfim, eu queria que, para a gente finalizar, né, sobre essa questão. O Brasil é muito grande, temos questões regionalizadas, digamos assim. Sim, Enfim, temos. quais as análises justamente sobre isso? Lembrando que é um cenário muito complexo, com muitos desdobramentos, né? A gente está falando aqui de cinema, está falando de TV, está falando de TV aberta, está falando de streaming, né? Então eu estou falando muito do que eu conheço, que é a produção para TV, né? E a produção para TV, que engloba a questão do streaming, eu acho que esse é o grande desafio deste momento, né? E o streaming, ele tem um lado positivo, porque repare como as pessoas agora começam a assistir produções coreanas, produções norueguesas, da Alemanha. Então, de certa forma, o que a gente tem muita dificuldade no cinema de vencer os estúdios, principalmente dos Estados Unidos, né, com a questão da lógica da distribuição, do gargalo de exibição, etc., o streaming, justamente por ter catálogos e ter produções originais, né, financiadas pelas próprias plataformas, acabaram oferecendo, olha, tá vendo? Uma série como Dark, que é uma série de ficção científica alemã, fez sucesso fora da Alemanha. A gente teve o 3%, que foi a primeira série Netflix original no Brasil, brasileira, que foi sucesso. Agora teve o Senna também. Então o streaming é esse lugar, justamente por não ser grade, né, por não ser uma programação linear, que permite que catálogos extensos atinjam nichos de público. Eu quero assistir dorama coreano, então as pessoas estão tendo contato com dorama. E falando de dorama e de Coreia, eu vou a feiras internacionais há mais de 20 anos, e eu vi ano após ano o stand do governo coreano lá no MIPCOM, que é um evento na França, falando da estratégia coreana. Então, isso que eu quis dizer com uma política de médio e longo prazo, pensando... uma estratégia, né? Uma estratégia, né? O pessoal agora fala muito na história do soft power, né? Quer dizer, o audiovisual é um soft power, né? A música brasileira é um soft power, né? Então, é uma moeda, um ativo do Brasil que a gente precisa, de uma certa forma, conseguir entregar mais. E no caso da infância, que é o nosso assunto aqui, eu acho que é fundamental que a gente consiga, porque, diferente lá na Lei 12.245, que era para TV a cabo, lá exigia que cada canal tivesse um percentual de produção independente brasileira. Então, se o canal era destinado ao público infantil, a gente produtor e sociedade civil ficava tranquilo. Haverá produção destinada aos brasileiros, feitas por brasileiros. No streaming não é nichado ou segmentado como a TV a cabo. Então, como é que a gente vai garantir que, mesmo que se aprove uma regulamentação de streaming, que vá ter espaço para a produção infantil? Esse é o meu... Quando eu falo desse assunto, é a bandeira que eu levanto. Olha, além da questão da regulamentação, como outros países já fizeram, não vamos esquecer das crianças, porque a gente precisa fomentar esse público precisa se ver, precisa ver a sua identidade. Então, por isso que eu estou repetindo muito essa tecla, porque eu acho que é um momento muito crítico sobre esse assunto. A gente espera que isso tudo dê certo, que a gente tenha notícias, né, mais positivas, assim, nesse sentido, pelo menos nesse sentido, e que toda essa produção ela se concretize, né, se cristalize, né, pelo menos em uma alta, digamos assim, né, de produções, de espaço, e também de preocupação do próprio esse soft power nacional, para que cada vez mais tenha espaço e garanta, claro, né, no bojo disso aí, na esteira disso tudo, esse espaço infantil, né, de temáticas infantis. Bom, acabei de conversar aqui com o Reinaldo Marquezini, ele é produtor executivo e criativo da Flama, que é uma empresa focada aí em animação. Tratou aqui sobre cenários da produção de conteúdo infantil, cinema, streaming, aqui no Brasil e também no exterior. Muito obrigado, Reinaldo, pelas informações. Eu que agradeço, é uma oportunidade única e muito relevante da gente andar pelo Brasil e conversar com os produtores locais, com as culturas regionais, para que essa produção para criança retrate as crianças de todo o Brasil e não só de algumas regiões do Brasil. Maravilha. E você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br ou então nos nossos tocadores, os perfis de podcasts. A gente volta em uma próxima oportunidade. Até lá.
Mandando um alô aqui para quem está no YouTube, tá? Mari Silva Mourão, a Giza Carvalho e Vicente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena, lá no Turu. Quem está por aí no WhatsApp, Mayra? A Hilda no bairro de Fátima, também nos acompanha a Fátima, a Regiane Almeida, o Renato Gomes, em Passo Lumiar, o José Costa com a família toda sintonizada. Socorro Brito está aí em Passo Lumiar também. Muito obrigado, a gente volta amanhã com mais informações no Jornal Rádio Universidade. Fica agora com Mayra Nogueira, sessão das 8, muita música boa para você. Antes tem Rádio Ciência e muita coisa bacana aqui na 106. Até amanhã. Até, Adalberto. Volto já. YC626, Rádio Universidade FM. 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado. Uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS. Você confere a hora certa na Universidade FM. 8h08. O território do Itaquibacanga é marcado por expansão urbana e fragilidades socioeconômicas.